Porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga aleluia. O cenário era de destruição, sem forma, de escuridão, mas o Espírito ali estava. Ou seja, não existe nenhuma realidade, por mais difícil que seja, que o Espírito não possa mudar, transformar. Então, Ele está aqui, guarde isso no seu coração. Se a tua vida hoje se encontra sem forma e vazia, e se tudo o que você vê ao olhar para o teu futuro é trevas, clame pelo Espírito, para que gere luz, para que inicie uma construção, uma edificação na tua vida, assim como Deus criou os céus e a terra, em nome de Jesus, ok? Eu estou aqui porque eu venci, pastora Deusa, pastor Raniel, pastora Dayana, pastor Cícero, amém, pastor Cícero? Liderança, eu estou aqui porque eu venci. Mas sabe por que eu venci? Porque Deus teve misericórdia de mim, e eu recebi a sua misericórdia, o seu amor. Ele venceu e colocou a vitória nas minhas mãos. Eu não me perdi. Eu não me perdi. E olhe que entre os meus 15 anos e talvez 22 anos, se eu não me engano, eu não morava mais com os meus pais. E entre 2000 e 2004, morava sozinho em Brasília. Mas eu não me perdi. Na casa do meu pai eu não me perdi. Longe deles eu não me perdi. Por que o senhor está falando isso, pastor? Algo está queimando no meu coração. Muito forte, muito forte. Eu queria que se colocasse de pé. Não precisa ligar as luzes. Todos os adolescentes que têm entre 12 e 17 anos, por favor. Se você tem entre 12 e 17 anos, se levanta, por favor. Eu queria que você desse uma forte salva de palmas ao Senhor pela vida desses adolescentes. Vocês podem se assentar. A mensagem de hoje, ela vai ser diretamente para vocês que tem entre 12 e 17 anos. Mas ela serve para a criança, servirá para a criança que já consegue entender o que ela vai ouvir. Ok? Amém? Amém, igreja? Ela serve para você que tem acima de 17 anos de idade, que não casou ainda. Quem aí tem acima de 17 anos que não casou ainda, diga aleluia. Ela serve para você que é pai, mãe. Cadê os pais? Digam aleluia. Ela serve para você que quer aprender, viver e aconselhar. O diabo, ele mira o ser humano antes mesmo dele nascer, lógico.
Até na velhice o diabo não desiste de destruir o homem. Mas vou te dizer uma coisa. Essa faixa etária entre 12 e 17 anos tem sido bombardeada pelo inferno inteiro, como nunca na história da humanidade. Pornografia, prostituição, drogas, bebidas, crime, mentira. E o mundo é diferente da igreja, e a igreja é diferente do mundo. Porém, o ensino da igreja, ele é um só. Ele é um só. E eu vou focar aqui principalmente em relacionamentos, e que traz as demais coisas, pornografia, prostituição, e que envolve pai e mãe, e por aí vai. Aqui na nossa igreja, nós ensinamos, que fique bem claro para a liderança, que é a minha principal representante na igreja. Vocês são os meus principais representantes aqui na igreja. Qual é a idade mínima para um relacionamento aqui na vida dos homens, os meninos? Qual é a idade mínima? Vocês sabem? Para o homem, 18 anos. E para as meninas, 17 anos. Pastor, me mostra na Bíblia, aonde é que tem escrito que o rapaz só pode começar a namorar com 18 e a menina com 17. Não tem! Não tem escrito. Você está pregando então contra a Bíblia? Não! Isso é um ensino baseado na nossa experiência de vida, baseado na psicologia, que vai mostrar que a partir dos 17 anos, uma moça ela já começa a criar maturidade, e um rapaz a partir dos 18, a mulher amadurece mais rápido, mais cedo que o homem. Sim ou não? Sim ou não? Então, é de bom senso, e é isso que aconselhamos, você esperar, é de bom senso. Então, nós aqui da igreja, nós ensinamos, porque entendemos que é o correto, que a menina comece a olhar para um rapaz, para um namoro e futuro casamento, a partir dos 17. Os rapazes comecem a olhar para uma menina, para as meninas, para um namoro e possível casamento, a partir dos 18. Amém. Oi, som. Só em começar por aí, se eu não ensinar mais nada, e se você decidir obedecer, mesmo se eu ensinar qualquer coisa que eu vou ensinar agora, só em você obedecer, eu vou esperar os meus 17 anos, você já ganha muito, mulher, adolescente. Só em você, homem, decidir esperar até os 18 para começar a namorar, você já ganha muito. Só nesse conselho. Porém, presta atenção, projeta no telão só Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3 é o primeiro texto que eu quero ler. O tema da mensagem é: para tudo há um tempo certo. Para tudo, diga assim, para tudo há um tempo certo. Você acredita nisso, querido? Sim ou não?
É verdade. Se para tudo há um tempo certo, por que o namoro não é para ter? Quem é que vai responder? Se para tudo há um tempo certo, por que o namoro, que vai nos levar ao relacionamento mais importante da nossa vida, depois de Jesus, que é o casamento, por que no namoro não é para ter o tempo certo? Você acha que tem que ter um tempo certo para começar a namorar, sim ou não? Uma menina de 13 anos pode namorar? E um menino de 16? Oi. Oi. Ah, está só trocando. Ei, oi, som. Oi, som. Deixa eu voltar para cá, que senão eu vou me empolgar. Aí eu não vou. Amém. Ó. Tudo que eu estou falando aqui, querido. Oi, som. Tudo que eu estou falando aqui. E tudo que eu for falar aqui, eu tenho exemplo para contar. Não de alguém que me disse de terceiros, mas que eu presenciei. Nesses 27 anos de crente, completou 28. E nesses 15 anos de pastor. Que a minha única experiência como pastor é na igreja Batista da Promessa. Que maravilha. Mas já são 15 anos. 15 anos não são 15 dias. Então, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo. Há um tempo certo. Você já conhece esse texto. Vou continuar aqui, ó. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí, ó, o versículo 11 na parte A. Versículo 11, parte A. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Dizem, e é verdade, que a maior decisão na vida de um ser humano é com quem ele vai passar a eternidade. E a segunda maior decisão na vida de um ser humano é com quem ele vai passar a vida aqui na terra, no sentido de casamento, com quem você vai construir ou constituir família. Então eu quero começar por aqui, pegando agora e contextualizando. Para você que tem entre 12 e 17 anos, o meu conselho é: esqueça o namoro. O meu conselho é: esqueça o namoro. Tem uma base bíblica para isso. Projeta no telão Cânticos dos Cânticos 2, versículo 7. Cânticos dos Cânticos 2, versículo 7. Aqui é a amada, é a sunamita que fala, é a mulher que fala. Uma mulher experiente, uma mulher sábia. E ela diz o quê? Vai lá. Cânticos dos Cânticos 2, versículo 7. Em nome de Jesus. Aqui é uma mulher sábia falando para meninas, falando para jovens imaturas,
não formadas ainda em maturidade, não fisicamente. Por quê? Porque a partir dos 12 anos o corpo se forma, e a mulher até se forma rápido que é o homem, mas que elas não têm estrutura ainda para o relacionamento. Se você constrói uma igreja dessa sem estrutura, ela cai. A ruína, a tragédia tem que ter estrutura para receber a construção. Adolescentes não têm estrutura para receber uma construção de uma família, porque vai estar de um lado para o outro, queimando, ardendo em desejos. Pastor, o senhor viveu isso? Eu não vivi. Que loucura, pastor. Ninguém me ensinou. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas hoje sei. Não tinha ninguém para me dizer. Eu não me perdi. Vou expor minha vida aqui para vocês. Estou com 43 anos de idade. Julho 44. Antes dos meus 15 anos, eu tive a minha primeira experiência sexual e única, antes da pastora Keliane. Influenciado por maiores. Eu não odeio eles, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Mas foi algo tão... Como é que eu posso dizer assim? Não foi bom. Porque eu estava com medo. Eu estava inseguro. Eu estava preocupado. E aconteceu. Ainda bem que não foi bom. Porque se talvez tivesse sido, eu teria me perdido. Teria desejado de novo. E não estaria aqui hoje. Dos meus 15 anos até os meus 28 anos, ou seja, 13 anos, eu não tive relação sexual com mulher nenhuma. Vim ter com a minha esposa. E nós namoramos e noivamos, foi 5 anos. E não tivemos relação. Tive desejos e ela também. Mas nós não nos entregamos um ao outro. Diga aleluia. Ponto. Então, esse versículo aqui, eu estou falando isso aqui para vocês, para dizer que durante a minha vida de adolescência, na adolescência, eu não me entreguei ao mundo. Eu não tinha o ensino que vocês têm, mas não me entreguei ao mundo. Eu tinha medo do erro. Eu tinha medo de errar. Muito tímido. Eu tinha medo de mulher. Me chamavam de gay, Miguel. Teu irmão é gay, é? Perguntava pro meu irmão mais velho, que era mulherengo, que foi pai aos 17 anos. E ainda hoje sofre. E ele não tem vergonha de... tá expondo seu irmão? Não, ele mesmo fala. Ainda hoje sofre. Seu irmão é gay, é? Não, que foi, a gente quer namorar com ele, ele fica fugindo, não sei o quê. Graças a Deus que eu fugi. Graças a Deus. Então, hoje vocês têm um ensino de qualidade. E felizes serão se vocês decidirem aplicar esse ensino. O diabo não vai destruir vocês. E vocês também vencerão. Para estarem no altar do Senhor, com família construída. Então, para que isso aconteça, vamos lá. Filhas de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Lê para mim a igreja, 1,
2, 3, já. Você sabia que tinha esse versículo na Bíblia? Quem está aqui lendo esse versículo pela primeira vez, levanta a mão. Quem não conhecia, pode levantar, fica com vergonha não. Tem vários versículos que eu não lembro, né? Aqui é uma mulher sábia aconselhando meninas ou mulheres jovens e solteiras. Jurem para mim, jurem para mim, por favor. Prometam para mim, por favor, que vocês não vão despertar o amor enquanto ele não quiser. O que ela está dizendo? Não namore enquanto não chegar o tempo. Não se entregue a isso antes do tempo. É difícil, pais. Eu entendo você. Eu não estou na pele de vocês, mas eu entendo vocês. É difícil. É difícil. Mas por que é difícil? Vocês vão desistir? Lavar a mão? Eu desisto dessa menina. Eu desisto desse menino, eu desisto. Vocês vão desistir? Da coisa mais importante na vida de vocês como pais? O que é a coisa mais importante para o pai, se não o filho? O que é a coisa mais importante para a mãe, se não os filhos? É fácil construir uma casa? É fácil construir uma casa? Aí você constrói. Você desiste porque é difícil? Por que você vai lavar a mão em relação ao teu filho? Não despertem nem acordem o amor enquanto ele não quiser. Adolescentes, eu também entendo vocês, porque eu fui como vocês. Eu fui como vocês. E hoje, muito mais do que antes, vocês são bombardeados. Muito mais. Mas você, levante a mão para o céu, porque você está aqui. Na igreja, na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Eu não prego de mim mesmo, mas da palavra. E bem-aventurado é aquele que der ouvidos. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Homem de sucesso, mulher de sucesso, é quem dá ouvidos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, e que não sois de vós mesmo? Glorificai a Deus no vosso corpo. Você não glorifica a Deus com o teu corpo quando você tem relações sexuais fora do casamento. Você não glorifica. Então, não desperte antes do tempo. Tenha calma. Preste atenção. É difícil, pastor. É mesmo. Projeta no telão Lamentações de Jeremias 3, versículos do 27 ao 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 27 até o versículo 29. Olha o que nós vamos ver aqui. É bom, olha o que o texto diz. É bom que o homem suporte o jugo. Quando? Enquanto é jovem. Do que Deus está falando aqui? Deus está falando justamente sobre relacionamento, sobre namoro, sobre sexo. Bom é para o homem que suporte o jugo enquanto é jovem. O que é jugo? Presta atenção, o que é jugo? Eu já falei isso aqui algumas vezes. O jugo, para exemplificar, é a canga do boi. Tá lá, tem 2 boi aqui, aí tem a canga que bota aquele pau ali, todo feito no pescoço de um boi e do outro boi, que vão puxar a carroça. Os dois, um está do lado do outro, os dois têm que caminhar alinhados, e o jugo está no pescoço deles.
Então, aqui nós vemos um jugo, nós vemos aqui a expressão jugo. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Aí olha só, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Quem pôs esse jugo sobre o jovem? Que jugo é esse? Repito, são os desejos carnais, sexuais. E aqui eu vou usar a expressão para ficar mais simples de entender. Esse jugo é a santidade, é a pureza sexual. Pureza, diga pureza sexual. É a pureza sexual. Por que é um jugo? Por que é um jugo? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não passa a sentir desejos sexuais só depois que casa. É assim? É assim? Quem é casado aí, é assim? Não. Nós sentimos esses desejos antes, muito antes, já a partir dos 12 anos ou antes. E esse desejo é forte, sim ou não? Pode dizer, querido. Esse desejo é forte, sim ou não? É forte. É avassalador. Então, o jugo da pureza sexual, da santidade nessa área, foi Deus que colocou. Mas entendam uma coisa, o texto aqui está falando, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre, foi Deus que pôs sobre você. Leve-o como? Sozinho. Diga, sozinho. Sozinho. Para que você entenda, Deus pôs esse jugo da pureza sexual sobre o jovem. Então, como o jugo de um lado tem um e do outro lado tem outro, na sua juventude, antes do casamento e adolescência principalmente, quem é que está de um lado e quem é que está do outro, debaixo desse jugo? De um lado está você, porque foi Deus que colocou sobre você, e do outro, se Deus fala para levar sozinho, quem é que está do outro lado? Diga Deus. Deus, Ele pega em você e diga: meu filho, vamos lá, assim como eu sou santo, você vai ser santo também nessa área, eu te ajudo, e você vai andar com Ele, em silêncio. Foi Deus que colocou sobre você. Os desejos nascem, eles afloram dentro de você, mas Deus está contigo, meu filho. Assim como eu sou santo, você tem que ser santo. Vamos lá, eu estou contigo, vamos lá. Mais um passo, você consegue, vamos lá. Você consegue viver sem pornografia, vamos lá. Você consegue viver sem sexo antes do casamento, vamos lá, é possível. Posso ouvir um aleluia? Ou você não crê mais nisso? Meu Deus, onde está a nossa fé? O mundo tem destruído os nossos jovens, em especial os adolescentes. Mas a Bíblia traz a restauração. A Bíblia nos traz a restauração. Como é, pastor, que eu vou conseguir? O texto seguinte vai dizer, 28, mais uma vez: leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Ponha o seu rosto no pó. Sem oração você não vai conseguir. Sem paixão pela presença você não consegue, porque o mundo é avassalador. O príncipe deste século está aí, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Leve esse jugo com Deus. E olha que revelação poderosa. Deus está aqui de um lado em santidade, porque Ele é a própria santidade, e como Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Do outro lado, na santificação, na pureza sexual, do outro lado está o jovem solteiro, o adolescente hoje em específico. Mais diretamente está você, querido, andando com Deus, andando para onde? Para onde? Andando para o casamento.
O caminho da pureza sexual vai dar no casamento abençoado. E aí Deus, presta atenção, Deus está aqui conduzindo você, você andando com Ele e Ele contigo nessa área, até o momento em que vocês chegam, você e Deus, vocês chegam aonde Deus te apresenta o teu marido, Deus te apresenta a tua esposa, você encontra aquele que vai ser o teu companheiro o resto da tua vida. Aí Deus sai de cena, tira o jugo, Ele tira o jugo dele. Quem é que entra nesse jugo agora? Quem é que entra? O teu marido, a tua esposa. Vai continuar, o jugo não é tirado, esse jugo só vai ser tirado quando a gente morrer. O jugo da pureza sexual. Então, agora você não vai parar de caminhar na pureza sexual. O jugo não vai ser tirado. Deus apenas sai de cena e diz: meu filho, eu te trouxe puro até aqui, vou te entregar puro. Meu Deus. Você acha o que Deus espera para o ser humano? Que ele case já tendo várias experiências sexuais com 10, com 20, com 30? Ou tu acha que Deus espera que você case virgem? O que você acha? Deus quer te entregar puro para o teu marido, mulher, te entregar puro para a tua esposa, homem. E ali o jugo continua e vocês vão caminhar, vão andar alinhados, sem adultério. Tem que andar alinhado, um do lado do outro. Você vai ser dela, ela vai ser sua. E tem que andar no passo, porque se querer andar um na frente do outro, vai doer o pescoço e vai querer tirar. Ai, está doendo isso aqui. Por que está doendo? Porque não está andando passo a passo, no compasso. É um na frente e outro atrás. Aí vai doer. Se vai doer, se dói, quer tirar. Meu Deus. Então, jovens, adolescentes, coloquem a boca no pó. Não se entreguem a esse redemoinho, turbilhão, que atrai a grande maioria dos adolescentes do mundo inteiro. O final do versículo vai dizer, ó: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Decida dar a tua vida para se manter puro. Decida dar a sua vida para se manter puro. Projeta aí no telão Eclesiastes 11, versículos 9 e 10. Alegre-se, jovem. Aqui é Salomão. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar aos seus olhos. Ó, isso aqui é um conselho irônico. Salomão está sendo irônico aqui. Salomão, ele errou muito. Ele se perdeu com isso. Salomão se perdeu na prostituição. Porém, ele tinha muito conhecimento e ele poderia falar. É como o cara que viveu a vida nas drogas e um dia caiu a ficha, mudou de vida, e ele vê um jovem indo pelo mesmo caminho dele. Ele vai dizer: não anda por aí não, eu andei por esse caminho e eu não me dei bem. Ele não perde autoridade. Se ele mudou, ele não perde autoridade. É igual o pai
é igual a mãe que está aconselhando os adolescentes, filhos deles. E esses pais já tiveram uma vida de cão e gato. Se conheceram adolescentes, casaram adolescente, prostituição, engravidou aí do casamento, só se juntou, sofrimento, briga. Mas um dia conheceram Jesus e mudaram. Esses pais não podem aconselhar os filhos, dizendo: olha, não faça isso, olha para nós sofremos, Deus teve misericórdia de nós, mas poderíamos ter morrido antes. É isso que Salomão está fazendo. Só que ele é irônico. Olha, alegre-se, jovem, nos dias da tua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, ande pelos caminhos que agradam o seu coração, e conforme tudo que agradar os seus olhos. Pode fazer tudo o que você quiser, pode, vai, mas saiba de uma coisa: por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Deus vai te cobrar. Por que você se entregou antes do tempo? Deus vai te cobrar. Por que você insistiu para tirar a virgindade dessa moça? Deus vai te cobrar. E da moça que se entregou. Deus vai te entregar. Deus vai te cobrar. No dia do julgamento. No dia do julgamento. Todos nós prestaremos contas com Ele. Ninguém conseguirá fugir de Deus. Ninguém. E aí ele continua aconselhando agora mais. Passa o versículo 10. Meu filho, afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo. Pois a juventude e o vigor, ou força, pois a juventude e a força são passageiros. Afaste o sofrimento do seu corpo. Desejos inflamados que crescem e que tomam um adolescente e que tem a primeira experiência sexual e não compraram preservativo e vai lá e pensa que está grávida e compra o teste e a ver engravida, pensa em abortar e aborta. Sofrimento do corpo e assassinato de vida. E ainda tem lei dos infernos para apoiar isso. Sofrimento, afaste-se do sofrimento do teu corpo. E ele diz: não se engane com a tua beleza não, filho. Um dia tu vai ficar feia. Não se engane com a tua força não. Um dia tu vai ficar fraco. A velhice chega. E aí? Aí ele continua o capítulo 12, só a parte A. Capítulo 12, só a parte A. Vamos lá. O que você tem que fazer? Lembre-se do seu Criador. Quando? Essa palavra de Deus é de Deus, essa palavra não é. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, o tempo está acabando. A Bíblia é maravilhosa, é fantástica. 2 Samuel 13 vai nos contar a história de um jovem chamado Aminon e de uma moça chamada Tamar. Eram irmãos por parte de pai, filhos de Davi. E Davi pagou um alto preço pelo seu pecado sexual. A Bíblia fala que esse jovem Tamar, Aminon, ele se apaixona pela própria irmã. Olha que coisa diabólica. Irmã parte de pai. E aí ele fica louco por ela. E ele compartilha com um amigo. E esse amigo trama algo.
Olha, tu vai pro teu quarto, finge que está doente. E aí tu manda chamar Tamar para ela cuidar de ti, fazer bolo para ti, essas coisas e tal. Estou resumindo. Depois você pode ler em casa. E aí pronto. E aí você vai realizar o seu desejo. E assim acontece. Tamar chega como irmã, serve o seu irmão que está doente, mas é mentira. Ele então chama ela para se deitar. Tenha relação comigo, deite-se comigo. Não, meu irmão, não posso fazer isso. Mas ele violenta ela. Ele agarra ela à força e violenta ela. Mas a Bíblia diz que logo depois do ato sexual, ele sente uma aversão por ela. Depois do desejo realizado, ele sente uma aversão e manda ela embora. E a tragédia já está feita. Aquela moça sai chorando, envergonhada, estuprada, não mais virgem, e ele também não. O irmão dela, Aminon, já por parte de pai e de mãe, Absalão, ele sabe, porque o caso se torna notório. E Absalão, que é irmão também de Aminon por parte de pai, mas é irmão de Tamar por parte de pai e de mãe, ele quer vingar a irmã. 2 anos depois ele mata o próprio irmão, manda matar o próprio irmão. Olha a tragédia. Olha a tragédia. Tudo por causa de desejos desenfreados. Preste atenção, querido. Nós não somos animais. A ciência diz que nós somos animais. Mentira. Nós fomos criados por Deus não como animais, mas como seres humanos. Logo, você não tem instinto, você tem desejo. O animal tem instinto. O que é o instinto? É algo que não é controlado. Por isso que há toda a brutalidade no reino animal, por causa do instinto. É por isso que a onça pega e mata o cara tranquilamente. Tu acha que ela se arrependeu de comer o velhinho lá? É instinto. Agora nós não. Nós temos desejo? Temos. Mas a Bíblia nos fala do domínio próprio. Nós temos domínio próprio. Então, você não é como animal. Controle-se. Busque a palavra. Busque se apaixonar pelo Senhor, se interessar, gostar de Deus, gostar de orar, gostar mesmo de vir para a igreja, gostar de ler a Bíblia. E quando não estiver fazendo nada disso, gostar de obedecer. Pastor, então, para terminar, eu tenho aqui um caminho para você, um caminho seguro. Para você, adolescente, eu tenho um caminho seguro. 4 conselhos para você, forma esse caminho. Você tem que dar a vida por isso aqui, ó. É nisso que você tem que pensar. É isso que você tem que fazer. É com isso que você tem que se preocupar. Primeira coisa que você tem que se preocupar, você tem que dar sua vida para isso. Ame, obedeça e sirva a Deus. É a primeira e é a coisa mais importante da sua vida, adolescente. Ame, obedeça e sirva a Deus. Senhor, qual é o maior mandamento? O Senhor responde: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Projeta no telão João 14, 21. João 14, 21. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Quem ama a Deus? Esse amor é provado se você obedece. Então, ame,
obedeça e sirva a Deus. É com isso que você tem que se preocupar. É isso que tem que ocupar a tua mente. Não é um rapazinho bonitinho, malandrinho da escola ou de qualquer outro lugar. Não é a mocinha faceirazinha, facilzinha da escola ou de qualquer outro lugar. É Deus. Segunda coisa com que você tem que se preocupar: ame, obedeça e sirva os seus pais. Projeta aí Efésios 6, versículo do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você. Meu Deus, por que você vai obedecer teu pai? Para que você vá bem. Meu Deus, o que é que acontece com o adolescente? Meu Deus, eu falo com amor, querido, e chorando, mas o que faz, o que entra na cabeça do adolescente que faz com que ele, tendo um pai, uma mãe que sofreram para dar a luz a ele, que criaram com todo esforço, que deram do bom e do melhor, antes de você nascer, teus pais já prepararam o teu lugar, o teu quartinho estava lá, o teu berço estava lá, tuas roupinhas estavam lá, você foi crescendo, a melhor escola, não deixava ir na chuva, e nem no sol, te amando, você cresce, conhece alguém que você nunca viu, e decide sair de casa, decide desobedecer pai, desobedecer mãe, por alguém que você conheceu há um mês, há 2 meses, se revolta contra tudo e contra todos, não ouve pastor. Meu Deus, é muito forte, gente. É diabólico isso. Qual é o fim disso? Destruição. Meu Deus. Eu estive diante de um casal que teve a amarga experiência de ver a sua filha adolescente perder a virgindade. A tragédia. Era 2 minutos de conversa e 1 de choro. Os sonhos daqueles pais. Volta aí para o texto. Efésios 6. A fim de que você tenha, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa. O propósito de Deus é que a gente viva muito e viva bem. Eu me lembro de vez em quando eu topo por essa, hoje é uma jovem mulher que anda com seus 2 filhos na rua, sem pai. Eu sei quem ela é, sei o nome dela, tenho pena dela, porque há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, ela chegou na igreja, ainda saindo da infância, indo para a adolescência, sei lá, não me lembro direito, e ela andava muito com a pastora Kellyanne, gostava muito dela, ia lá em casa e se apaixonou pela igreja, mas decidiu se perder, decidiu ir para o mundo. Resultado, 2 filhos.
andando de um lado para o outro, não pode trabalhar porque sua avó ou mãe não dá conta, no sol quente. Me lembro de outra, que de vez em quando eu cruzo por ela. Ela era criança na igreja Batista da Promessa, mas quando chegou a idade da adolescência se perdeu, se entregou, se tatuou, começou a andar seminua. E de vez em quando eu vejo ela sem o pai da criança, porque o cara abandonou, no sol quente também, na BR, de vez em quando com aquela criança, sofrendo. Você quer isso para a sua vida? Você que é adolescente, e os pais querem isso para os seus filhos, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Até aí, né? Passa o 4 aí. Até aí. Terceiro conselho: primeiro, ame, obedeça e sirva a Deus. Segundo, ama, obedeça e sirva seus pais. É isso que tem que estar na tua mente. Pai, eu quero te servir. Mãe, eu estou aqui. O que é que nós temos para fazer aqui em casa? Pai, eu estou aqui, eu quero lhe obedecer. Mãe, eu quero lhe obedecer, eu estou aqui. Eu quero lhe dar do bom e do melhor como filho. Eu quero amar vocês, honrar vocês. É com isso que você tem que se preocupar. Terceiro, se dedica aos estudos. Se dedica aos estudos. Olhe para os livros. Projeta aí rapidão. Provérbios 4, versículos do 7 ao 10. O princípio da sabedoria é: adquira e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Se esforce na escola para aprender. Se esforce para conhecer. Faça. Valorize-a, a sabedoria. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Ela colocará um belo diadema na sua cabeça, uma coroa, onde você vai ser reconhecido, onde você vai ter entendimento, vai ter uma profissão, vai abrir a tua empresa, não vai trabalhar num supermercado de 7 às 7 da noite, e aqui eu não critico quem trabalha, mas é bom? É bom? De segunda a sábado? Não é bom. É digno o trabalho? É digno? É digno! Não distorçam a minha palavra. Passar 26 dias para ganhar um salário mínimo, trabalhando de 7 às 7. Se você se dedicar nos teus estudos, você vai ter uma profissão, ou para trabalhar, ou para abrir a tua empresa. E com Deus, pronto, meu amigo. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu faço das palavras de Salomão as minhas palavras. Maior do que eu é a palavra de Deus que está dentro de mim. E é por isso que eu digo, eu nunca vi naquele gabinete alguém sair dali desobedecendo o que eu falei para não quebrar a cara. Eu sou Deus? Não! Eu não sou Deus, mas a palavra que está dentro de mim é. Ouça. E o último conselho: talvez você nessa faixa etária de idade não possa fazer isso ainda. Alguns fazem. Os pais já levam para o trabalho ali, para ir ensinando, ou já fazem algum curso profissionalizante, alguma coisa. Mas se você pode, se dedique ao trabalho ou ao aprendizado. Se dedique ao trabalho ou ao aprendizado.
Tem a oportunidade de aprender alguma coisa? Aprenda. Aprenda. Ou Provérbio 24, 27. Provérbio 24, 27. Provérbio 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, completa, igreja. Eu quero só, para terminar, comparar aqui esse versículo em algumas versões. Como é interessante. Aí tem as moças que infelizmente caem mais, né? Acha o rapazinho bonitinho, mas o rapaz não para emprego nenhum. Nem gosta da escola. Não para emprego nenhum, ou não gosta de trabalhar. Como é que vai querer casar, gente? Como é que vai? Aí, ó, o mesmo texto na linguagem de hoje. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas, e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Não queira casar antes desse tempo. Cuida dos teus negócios. Outra versão, versão Ara. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura do campo. E depois edifica a tua casa. Outro texto, outra versão aqui. Almeida, século 21. Cuida dos teus negócios lá fora. Prepara bem a tua lavoura. E depois forme a sua família. E a versão mais enfática. Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Cuide primeiro de seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Aplauda a palavra. O que é ou qual estrutura um adolescente de 15 anos tem com uma adolescente de 13 anos para começar a namorar? Que estrutura eles têm? Que estrutura tem? E ainda engravidar? Que estrutura tem? Não tem nenhuma estrutura. Não tem nenhuma estrutura. Se coloque de pé, querido, por favor. Eu tinha medo do erro e gostava de Deus. Eu tinha medo do erro e gostava de Deus. Por isso não fui pai adolescente. E olha que não faltou oportunidade. Não faltou. Repito para você, 4 anos em Brasília sozinho. Mas eu não caí. Graças a Deus. Por quê? Por quê? Porque eu permaneci no Senhor, querido. Porque minha cabeça não estava nessas coisas. Não estava. Tire a sua cabeça de namoro. Você que tem de 12 a 17. Chegou no 17, a mulher, conversa com teu pai, beleza, se tiver. E ainda é para analisar. Esse ensino não é comum. Você não ouve isso aqui em toda igreja. E isso não faz da nossa igreja melhor. Mas esse assunto você não ouve direto. Ouve? Você ouve? Ouve. Ele é precioso demais. Guarde ele, querido. Guarde ele. Pais, não lavem as mãos, pais. Não se convençam. Não arrumem justificativas para entregar tua filha, para entregar teu filho antes do tempo. Ou, mesmo que seja dentro do tempo, para alguém que... Pais, vocês são capacitados por Deus, dotados de sabedoria. É só parar e pensar. É só parar e pensar. Você se esmera na tua empresa, gasta dinheiro na tua empresa, decora e tudo mais, e bota a pagar dinheiro e tal, se esforça, mas na hora dos filhos...
Coloque muito suas mãos no seu coração. Aleluia. Vamos orar. Vamos pedir a Deus ajuda. Vamos pedir a Deus misericórdia. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Corra para os pés de Deus. Ponha a sua boca no pó. Clame a Ele por força. Clame a Ele por força. Clame a Ele, clame a Ele. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele que espera que você seja puro. Então, se Ele espera, Ele tem munição para te dar, força para te dar, para que você consiga. Deus te fará vencedor nessa área. Não duvide, mas se lance em Deus. Meu Pai, eu oro, meu Deus, por cada adolescente aqui. Oh Deus, livra eles. Livra eles, meu Pai, livra eles, Senhor, de adultos mal intencionados, que os influenciam, que abusam do poder que tem sobre eles, na escola, ou na família, ou até na igreja, se houver. Meu Deus, livra os nossos adolescentes. Guarda eles, Senhor. Guarda eles, Pai. Guarda eles, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Dê sabedoria aos pais que aqui estão, meu Deus. A maior vitória de um pai é ter um filho. Um pai só é pai porque ele tem filho. Um homem que não tem filho não é pai. Então o que faz de um homem pai é o filho que ele tem. Meu Deus, que esse pai não desista do seu filho, que essa mãe não desista, mas que busque em Ti sabedoria, Senhor. Sabedoria, Pai, para amar, para cuidar e para não se entregar à pressão. Eu repreendo todo espírito de engano na nossa igreja, que falemos a mesma língua, que creiamos da mesma forma, que pensemos da mesma forma, que não haja divisões de pensamentos aqui, que sejamos uma família verdadeiramente, para que os nossos jovens, adolescentes, crianças estejam protegidos, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente que os nossos adolescentes crescerão andando com o Senhor. Eles vão andar, meu Deus, sim, com o jugo que foi o Senhor que colocou, mas vão andar em santidade. Eles não vão abandonar esse jugo. Eles vão até o fim. Eles vão até o fim. Eles chegarão até o fim, até aquele dia em que o Senhor sairá de cena, para que entre o marido, para que entre a esposa, e assim haja casamento. Que haja casamento abençoado, santificado, poderoso, e que o lar seja construído em uma base santificada. Que os nossos lares, que as nossas famílias sejam construídas sobre uma base consagrada, uma base santificada. Eu profetizo uma geração de homens e mulheres que se casarão, Pai, e construirão suas vidas de casados em uma base consagrada, base santificada, Pai, em nome de Jesus. Eu só quero declare, igreja, declare. Presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua declare isso com força, em nome de Jesus. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra
para te dizer que a tua graça. Eu só quero tua presença, só a igreja, vamos lá. Eu só. Onde estão os adoradores? Hoje só quero dizer que a tua graça. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua manifestação hoje, porque o Senhor está se movendo, Senhor, porque o Senhor está olhando para esta geração de adolescentes, porque o Senhor se lembrou deles nessa noite, porque o Senhor está abraçando eles, porque o Senhor está convencendo, porque o Senhor está dizendo nesta hora: viu, meu filho? Viu, meu filho, como eu te falei? Naquele dia era eu te falando, meu filho. Eu estou contigo, diz o Senhor. Eu te amo, diz o Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos nessa hora e declaramos, meu Deus, uma família abençoada, na pessoa desse marido, dessa esposa, desse pai, dessa mãe. Declaramos filhos abençoados nessa noite, Pai. Declaramos que nossos filhos pertencem ao Senhor. Declaramos que eles te conhecerão, meu Deus, e se apaixonarão mais e mais pelo Senhor. Que a preocupação deles será com o Senhor, que a preocupação deles será com seus pais. Sim, meu Deus, será em se dedicar aos estudos, como é importante, Pai, e ao trabalho, Senhor, quando o tempo chegar. E aí? E o casamento? É no tempo certo. Adão, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Adão dormia enquanto Eva era feita. Quem fez Eva não foi Adão, foi Deus. Não precisa andar desesperado atrás de um marido, de uma esposa. O que você tem que fazer? Descanse no Senhor. O que Adão fazia? Obedecia a Deus. E Deus viu o que ele precisava. A esposa prudente vem do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Desafio os nossos adolescentes, desafio a chegar em casa e conversar com seus pais. Se você tiver alguma coisa escondida nessa área, confesse para os seus pais. Se você fez ou está fazendo alguma coisa que eles não sabem nessa área, confesse para eles. Se vocês, adolescentes, receberam algum conselho de alguém de fora para namorar, para fazer isso ou aquilo, e seus pais não sabem, fale para os seus pais o que essa pessoa falou e quem é essa pessoa. Fale para os seus pais. Abra os olhos, pais, em nome de Jesus. Eu vou terminar essa noite fazendo o apelo. Não podemos deixar de fazer o apelo. Não foi uma palavra evangelística, entre aspas, né? Mas o Senhor salva, Ele quer salvar. E você que entende que precisa se converter a Jesus, ou está desviado dos caminhos dele, quer voltar hoje, se você quiser tomar essa decisão, eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, recebê-lo
nessa hora, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Nós temos um casal ali, casal é? Temos duas pessoas com a mão levantada. Vem aqui na